No vídeo de hoje, gostaria de abordar um assunto bem interessante aos professores católicos. O interesse por esse assunto e por abordá-lo, conquanto brevemente, adveio da minha participação no último final de semana na Newman Conference, em São Paulo, um evento organizado pelo Instituto Newman, Brasil, e que visou apresentar a educação clássica por meio da experiência norte-americana, principalmente ao público brasileiro. Lá eu pude conversar com diversos professores brasileiros, os quais eu já conhecia em sua grande parte, mas somente por meio das redes sociais. Professores de latim, de idiomas de modo geral, de filosofia, das artes liberais. E pude conhecê-los mais profundamente, conversar, mas também conversar com os professores norte-americanos, em especial o Dr. Ryan Messmore e o Dr. Andrew Seeley, os quais trabalham nos Estados Unidos fortemente e ao longo já de muitos anos para incentivar os estudantes a conhecer e se aprofundar em vias sérias de estudos e com base em grandes autores da tradição católica, da tradição filosófica de modo geral. Então, dessas conversas, jantares e nas próprias palestras, eu tive vários insights e quero trazer para vocês algum conteúdo sobre isso. De modo mais específico, a leitura de algumas obras indispensáveis, como a República de Platão e comentários sobre todos os seus livros, além desses comentários sobre temas específicos e reflexões interessantes. E para iniciar esse meu comentário de hoje, quero ler um trecho do livro de Provérbios, um trecho bem famoso no meio das artes liberais, em que fala assim, na tradução do padre Mato Soares. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. A sabedoria edificou para si uma casa, levantou 7 colunas. A sabedoria edifica para si. A gente pode falar que a sabedoria é o conhecimento, ou o conhecimento certo pelas causas, porém, dos objetos mais elevados, ou seja, misturando a ciência, mas especificando com os seus objetos. Conhecer o princípio das coisas. Saber dar razões do conhecimento. Do ponto de vista de um professor, isso muitas vezes causa um certo estranhamento. E nós vamos tentar entender melhor o porquê disso e de que modo isso se dá. Mas quando aqui em Provérbios é dito da sabedoria edificar para si uma casa, levantando 7 colunas, é a interpretação da tradição que essas 7 colunas referem-se às 7 artes liberais, as 3 do Trivium, a gramática, a lógica e a retórica, as quais nos ensinam a pensar e são propriamente as artes da linguagem, como entender o mundo por meio da gramática em seus diversos significados, o que eu já comentei em outros vídeos aqui, como desenvolver o raciocínio a respeito do mundo e chegar à verdade por ordem e com facilidade e sem erro, a função da lógica, acerca da qual também já comentei em vídeos anteriores, e por fim, devolver esse conteúdo sistematizado, mas a fim de convencer uma audiência, é a tarefa da retórica. E nós temos também as artes da quantidade. Cuidado, não confundam quantidade com número. Tá? Quem estuda as categorias de Aristóteles sabe fazer essa distinção de modo bem claro, mas o quadrívio não é bem as artes, o conjunto das artes dos números, pois os números são um assunto dentro da quantidade, certo? Tanto é que Euclides, nos seus elementos, faz geometria e aritmética e define número bem depois do começo do livro, ali pelo 7º ou 8º livro da obra, salvo engano.
Então, nós temos essa distinção. O quadrivium nos apresenta as artes reais, as artes daquilo que pode ser conhecido no mundo, né? Quanto à quantidade. E aí, quanto à quantidade, quanto à quantidade contínua ou discreta, e se ela está estática ou se ela está em movimento. Isso significa que trata das figuras, né, consideradas enquanto figuras, ou das figuras consideradas enquanto elas estão em movimento, ou seja, a geometria e a astronomia. Dos números enquanto números, ou os números em movimento, ou seja, a aritmética e a música, em suas proporções numéricas. Então, nós temos essas bases, né, as quais são as bases da própria sabedoria necessárias para galgarmos os próximos degraus. O que é interessante aqui é porque nós falamos de artes necessárias para a sabedoria de modo geral. Disso deveria estar claro que as pessoas precisam conhecer essas artes antes de estudar outros assuntos. É claro que por causa da nossa educação, essa ordem de anterioridade do ponto de vista temporal nem sempre se dá. Porque nós temos uma formação utilitária ou ideológica com objetivos específicos de passar numa prova, defender uma ideologia, foi basicamente a educação que a maior parte de nós recebeu. Então, no que nós temos de focar a nossa atenção, né, é em desenvolver os nossos esforços para, a partir de agora, buscar como conhecer mais sobre essas artes, né? E essa é uma tarefa minha também, né, porque eu não recebi ainda, depois poderei compartilhar algumas boas notícias sobre isso com vocês, mas ainda não recebi uma formação sólida em todas essas artes, especialmente no que diz respeito à astronomia e à aritmética, né? Porém, ainda assim, nós podemos estudar com a nossa disposição, com o tempo que nós temos agora. E não só podemos, mas nós, professores, devemos, né? Por quê? Vamos continuar aqui no livro dos Provérbios. Nós temos um pouco depois, vamos ver, ainda no capítulo 9, tá? Nós temos no versículo 14 o seguinte: a sabedoria assentou-se à porta de sua casa sobre uma cadeira num lugar alto da cidade, para chamar os que passavam pela estrada e que iam andando o seu caminho. O que é simples, venha cá. Ou seja, é o convite da sabedoria a todos aqueles que passam pelo seu caminho. Os professores deveriam ser aqueles que dedicam-se à sabedoria e, é claro, podendo escolher um aspecto da sabedoria para ter como se fosse uma especialização e ministrar as aulas, mas também entender os seus fundamentos. E é nesse ponto que eu mencionei, a respeito desse ponto, eu havia mencionado que os professores católicos tendem a ser levados a um estranhamento. Estranhamento com o fato de que professores de crianças devem estudar profundamente as artes liberais, ou devem dedicar-se às artes liberais, conhecer um pouco da filosofia. Ou seja, quando nós falamos das artes liberais, isso significa, né, ler livros como a literatura clássica, ler a obra de lógica de Aristóteles, ler a retórica de Aristóteles e discursos, né, de várias épocas, conhecer a obra de Euclides, né, conhecer Ptolomeu, Galileu, Kepler, Newton, né, e as pessoas ficam, mas como? Né? Por que disso tudo? O motivo é que nós precisamos também nos preparar o melhor possível com o que nós temos para dar ao aluno a possibilidade de que ele se encante com
o mundo que nós estamos apresentando. E esse encantamento advém de um conhecimento que transcende o próprio conhecimento específico, porque este conhecimento específico, para que ele seja claro a nós mesmos e assim ao aluno, ele precisa estar enraizado em raízes profundas, nas raízes que nos darão as ferramentas para aprender e para ensinar. E essas ferramentas estão nas artes liberais. É claro, isso deve estar enraizado num solo muito fértil, que é o solo da fé, pois nós precisamos da graça nos elevando e nos mostrando o caminho a ser seguido. Porém, a graça não suprime, não tolhe a natureza, mas a aperfeiçoa. Isso significa que a natureza precisa de alguma preparação. A natureza humana, ou seja, o nosso conhecimento. O que depende, não inteiramente, porque nós cooperamos com Deus, mas o que depende em parte do nosso esforço, essa cooperação. Se é uma cooperação, então depende de uma operação nossa também. E é esse ponto, nesse ponto, que eu gostaria de trazer a reflexão deste vídeo, porque ainda é muito distante, né? Os professores ainda estão distanciados de compreender bem a necessidade de tais estudos, porque vão apenas ensinar os primeiros passos no caminho da sabedoria aos alunos, às crianças, né? Eu dou aula para crianças entre 7 e 10 anos, né? E começo ensinando a introdução à literatura, em que nós aprendemos sobre versificação, metrificação, ou seja, temos um conhecimento prévio com a literatura, em especial a literatura portuguesa, né? E depois conhecemos a literatura clássica a partir da literatura portuguesa, a partir dos Lusíadas, o qual nos abre um portal, digamos assim, para o conhecimento da Ilíada, da Odisseia, da Eneida. E depois as crianças mais velhas dão aula de latim e com essa base, né, com esse fundamento, um conhecimento já da literatura, elas aprofundam o conhecimento da gramática latina, da língua latina, né, o que está nos rudimentos, ou já, né, no campo da gramática enquanto uma arte liberal. E a partir dessa experiência, né, e conversando com os meus pares, com os meus colegas, eu noto que ainda há uma dificuldade de aceitar a necessidade de tais estudos, né? Porém, conversando com professores muito mais experientes do que eu, esse meu achado, esse meu palpite, confirmou-se, né? É necessário, porque se não for assim, a compreensão sobre o tema a respeito do qual nós tratamos com os alunos e a respeito do qual nós queremos que o aluno entenda e que ele, com a nossa condução, chegue a um entendimento mais profundo, né? Ou que nós entendamos a arte que nós estamos manejando para ensinar uma habilidade às crianças mais novas, é preciso de formação. E isso, em última instância, significa uma generosidade para com a realidade legada por nós, a nós por Deus. Uma generosidade com a realidade legada, deixada como herança por Deus a nós. E pode ser a realidade exterior, pode ser a realidade humana, pode ser a linguagem, a capacidade de manejar instrumentos, escrever, né, de fazer as primeiras contas, os primeiros cálculos, ou seja, o primeiro pensamento abstrato. Todas essas realidades foram legadas a Deus para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos servi-lo melhor, tendo noção de quem somos, como uma vida examinada. E essa vida é examinada não somente no sentido moral, com exame de consciência, mas também no sentido intelectual, com o exame da realidade
o nosso conhecimento enquanto seres humanos considerados universalmente, mas também do mundo exterior a nós e depois o conhecimento do próprio Deus, do Criador. Então, não são exigências preciosistas, não são exigências excessivas, né? São exigências que fazem parte de um currículo que deveria ser base aos professores de modo geral. Não quero dizer que todos devem tornar-se experientes e especialistas, melhor dizendo, né, em cada uma das artes. Não, mas ter um conhecimento sobre elas. Isso é necessário. Enquanto seres humanos, enquanto professores, cuja missão é levar o aluno a esse maravilhamento, né? Educá-lo com a visão de que o mundo deve ser desvelado e a sua beleza deve ser mostrada, devemos contemplá-la profundamente. E esse interesse do professor só é possível de ser mantido a longo prazo se ele tem instrumentos para compreender o próprio mundo. E sendo interessante, né, o meu grande professor Vitor Salles sempre citava essa frase que, salvo engano, é do Chesterton, né, de que não, certamente é do Chesterton, não existem pessoas desinteressantes, né? Existem pessoas desinteressadas. E assim para as coisas também, as coisas elas não carecem da nossa busca, ou seja, elas são interessantes. Porém, nem sempre o sujeito que as aborda é interessado nessas coisas e nessas pessoas. Por isso, né, não temos o desejo de perseverar nelas. Mas quando estamos, por exemplo, com uma pessoa que tem muito interesse sobre alguma coisa, e esse interesse não é molesto a nós, não é pesado, chato, tedioso, mas é um interesse de abrir-nos uma porta nova. Se somos humildes, queremos ouvi-lo, né? E um dos meus maiores desejos é sentar com esses grandes homens e grandes professores e ouvi-los bastante, né? Porque é como sentar nos ombros de gigantes, os quais nos elevam àquelas alturas a partir das quais nós podemos enxergar mais longemente, né? E coisas remotas. Então, isso é necessário, esse contato, esse interesse. Mas o professor só consegue manter esse interesse se ele tem ferramentas que tornem a realidade interessante. E essas ferramentas, a meu ver, são as artes liberais. Então, essa é uma breve reflexão sobre o tema, a partir do qual nós podemos expandir e sobre o qual muito foi escrito, como a obra mencionada por mim ao começo, A República de Platão. E se Deus quiser, se eu conseguir, publicarei em seguida uma série de vídeos sobre cada um dos livros, né? Os quais são livros e é um compilado indispensável a todo aquele que se preocupa com o caminho da sabedoria. Espero que isso tenha sido interessante. Deixa curte este vídeo, compartilha com os teus amigos, deixa um comentário a respeito sobre o que achaste e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!